TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, mas transmitindo também online, tvcrio.org.br. E hoje, no núcleo Educação e Cultura, nós temos o prazer de, aqui o nosso convidado, João Batista Damasceno. Ele é cientista político, também magistrado aqui no Rio de Janeiro e também no que diz respeito à ciência política, ele tem mestrado e doutorado. O seu mestrado, ele defendeu a tese com o nome de politização da justiça no Brasil. Você vê que é um tema extremamente candente e no doutorado, a sua tese foi coronelismo eletrônico. Esperamos, Damasceno, que isso vire 1 ou 2 livros. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Eu também espero arranjar um tempo para poder dar a formatação de livro, que é diferente de dissertação de mestrado, e eu vou fazer a aplicação sim, Soriano. É muito justo. Eu assisti um bom tempo, porque eu tive um problema de trânsito, cheguei um pouquinho fora da hora, mas estava lá também o Nilo Batista, naquela banca aqui do seu doutorado, né? Exatamente. Foi muito bom. Estava o professor, doutor Nilo Batista, estava o autor da teoria da dependência do Brasil, o Teotônio dos Santos, o professor Aloysio Alves Filho, professor de comunicação, cientista político, professor de comunicação na PUC, Carlos Henrique de Aguiar Serra, né, que é também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UF. Foi um dia muito bom. Aquele dia. Eu diria que foi um encontro de sábios. Pois é, uma banca, aliás, tinha o professor Ari também, né? Foi realmente uma banca muito boa. E estava assistindo também a sua digníssima esposa e o Modesto da Silveira. Exatamente, o Modesto esteve presente e foi uma pessoa com quem eu conversei muito ao longo da minha vida e uma pessoa com quem eu compartilhei muitas coisas boas na vida e agora, muito recentemente, fez 1 ano do seu falecimento, né? Mas o Modesto será eterno dentre nós, né? E ele passava para a gente assim uma energia, uma motivação e cobrava, olha, você não pode deixar de passar isso para a humanidade, tem que escrever, tem que falar, tem que transmitir. Comigo também foi assim. Experiência fantástica, um homem à frente da sua época, né? Exatamente. Era de um humor inigualável, de uma sabedoria, né, sem comparação e de um compromisso com o povo brasileiro, com as causas do povo, com as causas dos excluídos. Era, sem dúvida, um homem admirável. Olha, Modesta Silveira, o que eu mais admirava em você é a sua capacidade de comunicação. Quando você viu uma criança, eu não sei o que é que você usava, mas imediatamente ela vinha a você sabia falar com plantas, sabia falar com idosos, sabia falar com o carente. Isso era um dom que ele tinha. Não é? É muito interessante você ter virado para a câmera e falar para o Modesto. Eu acho que todos nós deveríamos manter essa alteridade com o Modesto, que é isso que ele fazia, esse colocar-se no lugar do outro e falar com a pessoa a partir do ponto de vista dela. Ele vivenciava os sentimentos alheios. E por isso ele tinha essa interação tão grande com criança, com idoso, com mulheres, com militantes, com intelectuais. Né? Quando alguém apresentava para ele uma pessoa, ele começava pelo nome da pessoa, né? Falando da etimologia, né, do nome da pessoa. Olha, o seu nome vem de tal lugar, significa isso. Ele já criava uma empatia e a partir disso, né, era mais uma pessoa que o Modesto agregava na sua vida, nas suas causas, nas suas relações pessoais. Uma delícia. Precisamos sempre lembrar desses nossos heróis. Um homem também corajoso, que a sua semelhança saltou também do direito para a história e para a política. Então, eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho. Como é que foi essa derivação? Eu acho que tem tudo a ver também a advocacia, né? O culto ao direito, o culto à justiça, a gente derivar para a política. Eu acho que tudo tem política, né? Pois é, não, o Estado é um ente político, né? Das fontes de legitimação do poder, nós vamos encontrar o poder tradicional, né? Do chefe da tribo,
da sociedade patriarcal, do chefe da família, né? Na sociedade matriarcal, né? A mãe de família ou a avó, né? Vamos encontrar isso em algumas famílias que a avó tem uma preeminência sobre as gerações mais novas. Então nós vamos encontrar esse poder tradicional, vamos encontrar uma outra modalidade de poder, que é o poder do religioso, né? Do líder religioso. Ele diz que tem uma conexão com Deus e os seus seguidores, os fiéis da sua seita, da sua religião, do seu templo, acreditam naquele poder que ele diz ter ou que ele tem, né? E aí nós temos uma terceira categoria de fonte de legitimação do poder, que é esse poder político. Então o Estado, não sendo afirmado pela tradição e não sendo afirmado, né, por uma transcendência, por um líder transcendental que fala como uma divindade, o Estado é um ente político. E lá pelo início dos anos 80, quando entrei na Faculdade de Direito, vigia ainda a Constituição de 67 com a emenda número 1 outorgada pela Junta Militar. E já era incompatível, né, estudar direito quando nós tínhamos uma ordem constitucional que não era uma ordem legitimada pelo povo. Não tínhamos eleição para presidente, tínhamos acabado de ter eleição para governador em 1982, mas não tínhamos eleições livres. 1/3 do Senado ainda era de senadores biônicos, não eleitos pelo povo, né? Então foi isso. Como é que se ia estudar poder constituinte se a nossa Constituição não derivara de um poder constituinte, mas de um ato administrativo de 3 chefes militares? Então isso gerou evidentemente uma estranheza, e isso é muito importante, que nós não naturalizemos aquilo que não é naturalizável. Isso gerou uma estranheza, né? Aquele direito que estava posto, né, e que eu estava estudando, ele era incompatível com os princípios teóricos que orientam o direito, e aí eu fiz vestibular, né, no ano seguinte e fui fazer Ciências Sociais. Eu fiz as 2 faculdades simultaneamente, né, e fui fazer Ciências Sociais do IFIX, da UFRJ, exatamente para compreender, né, essas nuances da política, né, e do direito, porque o direito é expressão de uma atividade política que se envolve, né, no seio da sociedade. O Estado é uma criação da sociedade. E aí, né, fiz as 2 faculdades e depois continuei, né, atuando na área do direito, mas não deixei de estudar ciência política. E, né, fiz mestrado em ciência política, também no IFIX, da UFRJ, e o doutorado em ciência política na UFRJ. Mas eu acho que as 2 coisas estão profundamente entrelaçadas, né? O direito, ele é expressão de uma atividade política da sociedade e do próprio Estado. Eu diria que o próprio curso de Direito, que já são 5 anos, né? 5 anos. É extremamente assim, versátil, é eclético, né? Aborda direito romano, direito grego, e sobre a Grécia. Parece que a Grécia é quem primeiro começa a pensar cidadania. E nós estamos na TV comunitária, isso eu gostaria de receber mais luz da sua parte, enquanto os romanos seriam mais desumanos. Então, os gregos começam a pensar a importância da cidade, que essa cidade oferecesse conforto, embora tivesse escravos, mas eles se preocupam em ter alguma coisa já de social, enquanto os romanos seriam só dominar, expandir, império. Seria isso? Pois é, mas nós temos... A filosofia nasce principalmente na Grécia, né? Corporifica. Pois é, a filosofia que nos chegou, né, ela vem da Grécia. Mas não nasceu necessariamente na Grécia. Se nós formos para a Babilônia, e formos pegar o Código de Hammurabi, né, nós já temos ali alguma coisa que hoje nós, né, praticamos ou precisamos praticar. Né? Quando o Código de Hammurabi estipula a regra assim, olho por olho, dente por dente, isso é um limitador à ação humana. Então, se a pessoa te furou um olho, você só pode furar um olho dela. Se ela te quebrou um dente, você só pode quebrar um dente dela. Isso tem gente que pensa que isso é selvageria, mas não é, isso é barbárie, não. Isso já é limitação, isso já é civilização.
Isso já é imposição de limites à atuação, né, de quem deseja uma vingança. A vingança não pode ser desproporcional ao mal feito. Então é um olho por um olho, um dente por um dente, 2 olhos por 2 olhos, 2 dentes por 2 dentes. Isso já é a limitação. Não é porque você quebrou um dente que você vai quebrar todos os dentes dele. Então veja que o Código de Hammurabi, ele já é um começo de civilidade, ele já é um começo de limitação, né? Depois da Idade do Ouro, né, um período áureo da Grécia, e que tem uma derrocada, né, da Grécia, e vão surgir as cidades-estados, cada cidade busca estabelecer regras de acordo com os seus interesses. Então, numa cidade vai falar do bem-estar material, a outra cidade ela vai ter como bem a ser protegido o bem-estar psíquico, né? E aí tem a ideia de um Estado hedonista, um Estado preocupado com o bem-estar dos seus súditos, né? Não vai fugir também um Estado em que vai buscar a referência dos deuses, os Estados teocráticos, uma cidade teocrática, em que a vida da cidade gira em torno da reverência ou da devoção de uma divindade e não do bem-estar material. Então, cada cidade daquela, né, ou as comunidades ao longo da região, elas se agruparam em torno de interesses e que não eram coincidentes uns com os outros, né, mas cada qual tinha os seus interesses. E formularam regras, estabeleceram como valores esses interesses, né? E agora, o que nos chega da Grécia é uma racionalidade. É a racionalidade aristotélica, né, das classificações, né? Essa racionalidade que vai propiciar, né, na Roma antiga uma funcionalidade daquela sociedade, né, um estabelecimento de um direito para o povo romano, né? E aí você tem o direito romano, que é para o romano, e um direito para o gentio. O gentio é todo mundo que não é romano. Mas os romanos também nos trouxeram grandes contribuições. Os arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, é uma reminiscência romana. Esses aquedutos... Lembra o Coliseu, né? Aquele formato. O Coliseu, o Maracanã, né? Ele tem o formato do Coliseu, né? É tudo bem que aqui nós não soltamos leões para pegar os cristãos, né, no meio da arena, mas nós colocamos lá um time, né, lutando contra o outro, tal como se fossem leões, né? Fazendo gol no time contrário, e às vezes o bicho pega mesmo, tal como, né, no Coliseu. Então nós temos muitas coisas da sociedade romana que foram trazidas para o nosso convívio, inclusive a água encanada, né, dentro das casas. Isso é coisa que os romanos trouxeram. Nenhuma outra sociedade conheceu a água encanada, né, para dentro dos domicílios. Isso, né, é uma herança que nós temos, né, dos romanos, assim como os tijolos cozidos, o barro cozido que vira tijolo, é coisa dos romanos. Antes disso se usava pedra, mas para não transportar pedra para muito longe, os romanos inventaram a cerâmica, né, o tijolo, né, que é o barro cozido. Então nós temos muita coisa da sociedade, das cidades ou da sociedade grega e da sociedade romana, né, um império que se expandiu, né, e onde o sol não se punha. Mas eles também beberam em outras fontes, né? A ideia de um Deus dual, né, um Deus do dia, um Deus da noite, um Deus da luz, um Deus das trevas. Isso nos chega pela filosofia grega, passa por Roma, mas isso é oriental, né? A primeira sociedade que fala do moniteísmo, na verdade, são os egípcios, né? Que concebe que o Deus Sol seria o único. Pois é. Lá atrás, né? Você tem milhares de anos atrás. Mas eu acho que antes dos egípcios, os orientais já tinham alguma concepção dessa monoteísta. Claro, os egípcios instituíram uma grande civilização, né, na África, né, bem interessante nós lembrarmos que o Egito foi uma civilização africana, né, e que produziu as mais belas peças, né, que nós ainda encontramos, né, a efígie, as pirâmides, e muita coisa da cultura egípcia foi resgatada pelo cristianismo há 2000 anos atrás, né, dentre os quais a ideia de que o filho, né,
leva as pessoas ao paraíso para viver com o Pai. Né? Esta é uma concepção, né, egípcia. O juízo final, né, esta é uma concepção egípcia, né, e que o cristianismo, né, resgatou depois de um longo período, cerca de 800 anos, que os judeus haviam eliminado da sua história, que era uma forma de apagar, né, o tempo em que viveram como cativos do Egito. Mas o cristianismo resgata, né, esta história 800 anos depois, né, e nós temos hoje, vivenciamos hoje, nossa sociedade ocidental, com valores que fazem parte da cultura egípcia antiga, ou nós poderíamos dizer dos mitos egípcios, que chegam para nós recontados de outra forma. Maravilha. Mas sobre a parte de politização da justiça, existe justiça sem uma ideologia? Olha, é impossível. Ideologia, tem uma expressão grosseira que a gente diz, que ideologia é igual mau hálito. Quase estigmatizado. A ideologia é igual mau hálito. A gente a gente pensa que só os outros têm. Né? Então, quando nós falamos de ideologia, nós supomos que nós somos neutros, isentos e temos bom senso. E que o pensamento do outro é que está contaminado por alguma ideologia. Então, quando eu digo que o pensamento do outro está contaminado por ideologia, eu estou querendo dizer que o pensamento dele é diferente do meu e que não é tão bom quanto o meu. Né? E aí vem a história do bom senso. Né? O Descartes começa o livro dele, o Discurso sobre o Método, dizendo que o bom senso é a coisa que a humanidade, é a coisa que a natureza é melhor que a todas as pessoas. Todo mundo acha que tem, ninguém quer ter menos e ninguém quer ter mais do que tem. Né? Então todo mundo acha que tem bom senso. Falta bom senso é nos outros. Né? A ideologia é a mesma coisa. Né? Nós temos um direito que foi forjado a partir dos interesses de uma classe, né, que chegou ao poder e que tinha os seus interesses a defender e que precisava produzir um sistema de direito ou um sistema de justiça que resguardasse esses direitos e resolvesse estes conflitos de interesse. Então ela produziu um direito, produziu instituições, produziu situações próprias desses novos interesses. Então o direito, ele é a expressão das relações concretas, dos interesses concretos, né? Em interação ou em conflito. Então não tem nada demais dizer que o direito que nós temos, ele é a expressão dos interesses, né, dessa classe que assumiu o poder, né, aí vamos fazer os marcos, né, e eu acho que um dos marcos que nós podemos adotar é o marco da Revolução Francesa, que é o momento em que essa burguesia, ela formalmente toma conta do poder. Ela já estava tomando conta do poder muito antes, né, das coisas que interessam, já estava adquirindo as propriedades, já estava adquirindo, né, os títulos, né, já estava tomando conta da vida concreta da sociedade. O Palácio de Versalhes, com seus 350 quartos, não foi construído à toa. Ele foi construído para poder agregar, né, a parentela do rei, né, a nobreza empobrecida. Né? Então ele foi fazendo aquele cortiço, né? É um cortiço elegante, com espelhos, mas aquilo ali, um palácio com 350 aposentos, aquilo, nós podemos dizer, tirando a questão estética, que aquilo é um cortiço de luxo. Né? Exatamente porque essa família, né, do rei, os familiares, né, da nobreza, estavam empobrecidos, falidos, porque tinham vendido as suas coisas para a burguesia. E é essa burguesia que está em ascensão, que está enriquecendo, vindo com um novo modo de produção, adquirindo os meios de produção e produzindo por uma forma diferente, através do salário, através do trabalho assalariado. Né? Essa burguesia vai montar instituições e um direito ao molde, né, dos seus interesses ou para a defesa dos seus interesses. E não sem razão, a maioria dos constituintes da primeira Assembleia Nacional Constituinte pós-Revolução Francesa são advogados, são juristas.
né? Então, nós vamos encontrar lá um operário, vamos encontrar, né, algumas outras pessoas de algumas outras atividades, mas o grosso, né, a maioria dos componentes da Assembleia Constituinte, né, de 1791 eram advogados, eram juristas, a serviço dessa nova classe. Então não tem nada demais dizer que a expressão do nosso direito é a expressão, ou do nosso Estado, ou das nossas instituições, é a expressão da classe que predomina neste momento da história. Em outros momentos, em outras sociedades, com outros valores, outro era o direito. Não é que não existia direito, não, existia direito também, mas era um direito diferente, compatível com os valores e com os interesses das classes que exerciam, né, a dominância naquelas sociedades. Mas os gregos, a democracia foi um conceito que surge na Grécia Antiga. E até nós ocidentais, a certo momento, para aquelas vários momentos culturais, tem o momento do renascentismo, né? Quer dizer, nós temos o humanismo, nós temos o iluminismo, né? E nós temos aquele momento em que a humanidade diz, mas espera aí, o que aconteceu? Nós não estamos mais produzindo mais. Aí eles pensam como renascer, fazer renascer a Grécia Antiga em nós, né? Isso também foi uma coisa fantástica. E da Revolução Francesa, a participação do Jean-Jacques Rousseau, que fala-se muito, que ele escreveu muito sobre leis, né? E Voltaire, que era um meio assim, travava um debate, um diálogo muito interessante também, né? Muito interessante. Voltaire era um debochado, né? Voltaire era um provocador, debochado, por onde passava. Ele vivia que nem Marx, né? Tendo que correr, tendo que se exilar, né? Não, mas por onde ele passava, ele arrumava uma confusão, né? Então, Voltaire é um espírito livre, né? Uma figura bem interessante, era uma pessoa que muito transparente, falava o que pensava, né? E efetivamente no período daquele, de muita perseguição, né? De ausência completa de respeito pela opinião do outro e às vezes até com muita intolerância, né? Ele, por onde passava, arranjava uma confusão e ele tinha, né, que buscar outra cidade e se mandar. Mas o Rousseau também, Rousseau tinha um outro temperamento. O Rousseau, ele era mais reflexivo sobre a situação na qual vivia. E ele indo visitar um amigo dele que estava preso, Diderot, ele encontra embaixo de uma árvore um jornal jogado, ele senta para descansar e começa a ler o jornal. E tinha um concurso em Paris sobre como as artes e as ciências poderiam melhorar, né, a vida das pessoas. E ele pega aquele jornal, lê e vai andando, né, para ir até a prisão onde estava Diderot, e ele, diferentemente do Voltaire, que era um provocador, ele vai refletindo. Ele diz, como que eu posso falar alguma coisa da arte, da cultura, do direito, que melhora, se o meu amigo está preso por conta dessas instituições? E ele se volta, se o bom é a natureza, voltarmos a um estado natural onde todos são livres. E isso decorre, né, de um pensamento francês, a partir da visita de uns índios brasileiros que são levados para a corte francesa. E quando o índio chega lá, ele não naturaliza as diferenças. E ele começa a fazer perguntas, ele faz 3 perguntas, segundo Montaigne. A primeira é, por que essa sociedade tem tanta gente pobre, né? Paris era era um favelão, né? Paris só sofreu remodelação em 1850 com o Barão Husman. Parece muita pobreza e com os palácios no meio. Eu falei, por que essa cidade tem tanta gente pobre com esses palácios no meio? E por que estes pobres não se rebelam contra esses ricos? Né? São maioria. Porque são maioria. Os pobres são maiorias, por que eles não se rebelam? Por que eles acham natural que alguns poucos sejam tão ricos e vivam nesses palácios? Essa foi a primeira pergunta que o índio fez. A segunda pergunta que o índio fez, olhando para o rei, que era um menino com 16 anos, ele falou assim, como é que vocês aceitam que um menino de 16 anos, que não tem experiência nenhuma, que não sabe de nada, que mal viveu, seja o chefe de vocês? Porque lá na minha tribo, o chefe é o mais experiente, é o que melhor dá solução aos nossos problemas, é o que melhor dá aconselhamento, é o que sabe resolver os problemas cotidianos, é o que mais experimentou, é o que tem mais experiência. Por que vocês aceitam
um menino deixe ser o chefe de vocês. E aí o Montaigne fala assim, e teve a terceira pergunta, que eu não sei qual é. E eu também não sei, a gente vai ficar sem saber qual é. Mas veja que é dessa ideia do bom selvagem, é nessa ideia do bom selvagem, que tempos depois o Rousseau vai buscar essa ideia de voltar à natureza, né? E vai falar dos grilhões que prendem as pessoas. Claro, o Rousseau não percebeu, e isso não está na obra dele, que a questão está na apropriação dos bens desigualmente, dos bens socialmente produzidos desigualmente, coisa que o índio, né, Tupinambá, que esteve na corte, percebeu a diferenciação na apropriação dos bens e chegou até a perguntar por que essa maioria pobre não se rebela, né, para ter alguma coisa também, quando alguns são muito ricos e vivem em palácios. Bom, mas vamos filosofar mais, que esse tema é revolucionário, segundo o Barbudo, né? Então nós estamos no momento em que a humanidade, tudo era coisa de Deus, depois vem o humanismo, não, o Deus está lá, mas o homem também é importante. Mas isso, o humanismo também não resolve, porque o homem escraviza o homem. Tem o absolutismo, né, que a revolta de Voltaire, revolta aí do Diderot, como você citou bem. Aí vem a nossa filosofia mais revolucionária, que diz, não, mas não é certo, não somente a gente ter a liberdade, essa liberdade está condicionada ao econômico, à história, à sociologia, né? Daí surge o que se chamar o materialismo científico, né? Pois é, o Soriano. As ideias do Marx, né? E ele vai estudar também. O Adam Smith, ele passou por Davi Ricardo, ele vai estudar a Bíblia antiga. A palavra comunismo, a gente vê que está nos apóstolos, que tudo entre eles era comum, né? Exatamente, a palavra vem daí. Agora é interessante que antes de a gente falar do iluminismo, né, falar do renascimento da cultura greco-romana, nós vamos lembrar o seguinte, no século XIII teve a peste negra, que dizimou 1/3 da população da Europa. Então, se além da peste, fome, foi uma coisa muito terrível. Isso abalou o pensamento daquela sociedade. Uma sociedade que acreditava que ela era governada, né, por Deus, que tudo estava perfeito, que tudo estava no seu lugar, né? De repente avassaladoramente quase que dizimada. 1/3 da população morre, né? E essa sociedade começa a duvidar, né, dessa fé como capaz de produzir resultados. E começa a ver que as coisas têm causas e efeitos, né? Onde tinha mais comida estocada, tinha mais rato. E onde tinha mais rato, morreu mais gente. Então você vê que até o estoque de comida indevidamente na mão de uns, quando os outros estão passando fome, é causa de mal-estar para aquele que estoca a comida. Então, pessoal, tem uma causa e efeito aí, né? Onde não tinha comida, né, ou tinha pouca comida, tinha pouco rato, e a fome foi, e a peste negra foi menos avassaladora. Onde tinha mais comida estocada, tinha mais rato, teve mais febre, e teve mais peste negra, e morreu mais gente. Então as pessoas começam a relacionar causas e efeitos decorrentes das condutas humanas. Isso é no século XIII. É o momento no qual os vendedores de ilusão, né, têm um baque, né? As suas crenças, elas sofrem um baque. As pessoas começam a duvidar, né, de alguns dogmas e começam a buscar racionalidade, né, nas suas questões de vida. Isso vai resultar, né, na tradução da Bíblia, na invenção da imprensa, na difusão da língua escrita, no iluminismo, né, no renascimento depois da Idade das Trevas, que não foi bem de treva, não, teve muita coisa que aconteceu, compatível, coisa boa que aconteceu, compatível com os valores deste período. Mas é chamada de Ideia das Trevas, e aí surge, né, renasce a cultura greco-romana, e aí as pessoas começam, os filósofos, os pensadores, começam a buscar
explicação para os fenômenos. Aí os fisiocratas, não, pode ficar tranquilo, que tudo brota da terra, a comida brota abundantemente da terra, a riqueza está na terra. E aí vem Adam Smith, depois Ricardo, diz, não, a riqueza é produzida pelo trabalho. Só o trabalho produz riqueza. Então isso já dá um baque na ideia de que a riqueza brota naturalmente. E o Davi Ricardo é que primeiro fala em mais-valia também, sim, né? E aí, mas aí o Ricardo fala em mais-valia, Adam Smith fala que só o trabalho produz riqueza. Riqueza das nações. E aí nós vamos chegar, quando chega em Marx, fala assim, mas se eles já falaram aquilo, onde é que está a novidade do pensamento de Marx? Se Adam Smith diz que só o trabalho gera riqueza, e se Ricardo fala que uns se apropriam do excedente do que é produzido pelos outros, onde está a originalidade do pensamento de Marx? Né? E aí, é aí que o Marx junta a economia com a política. Ele vai falar de economia política. Ele vai falar que o problema está na distribuição da riqueza socialmente produzida. O problema não é da geração da riqueza, que os dois tinham estudado. Marx vai falar na distribuição da riqueza. A originalidade dele é quando ele pega e fala assim, olha, esse direito que está aí, esta política que está aí, né, ela é resultado daqueles que são donos das coisas, donos do meio de produção, e que estão usando essas instituições, usando esse direito, usando o Estado, né, para distribuir desigualmente a riqueza produzida, se apropriando da mais-valia e deixando de pagar parte do trabalho produzido. Então a originalidade do Marx está em ter juntado a economia com a política, e daí, né, a sua obra é de economia política, e até quando a pessoa fala assim que é só economia, ele está fazendo uma opção ideológica. Ele está estudando, Ricardo, Adam Smith, por exemplo, estudaram economia, geração da riqueza. Marx vai falar da apropriação ou da distribuição da riqueza socialmente produzida. E aí, a sua obra é de economia política. Ele vai dizer, olha, tem aí uma coisa. Tem um direito que é superestrutura, a serviço desse interesse econômico. Tem um Estado, e Marx chega a dizer que o Estado é o gerente da burguesia. Né? Nessa sua concepção, de que o Estado estava apropriado, dominado por esta classe, e que com estes aparatos repressivos e ideológicos, né, ela conseguia manter essa situação de apropriação, né, do trabalho alheio. Né? Então, o trabalhador trabalhou 50 horas, ele vai receber 30 horas. Né? Ele vai produzir o equivalente a 50 horas de trabalho. Ele produz X, 50 peças, ele vai receber por 30. Essas outras 20 são aquelas que são apropriadas pelo proprietário dos meios de produção, né? E que vai se traduzir na mais-valia. Então, a mais-valia é a parcela do trabalho que não foi paga ao trabalhador. Né? Mas ele fala também da acumulação do capital. Eu gostaria que você colocasse mais luz em cima do tema, que isso também tem de revolucionário. Sim, na teoria mas claro. Que o capitalismo sempre vai... Ele tem a sua autodestruição, seu germe autodestrutivo, na medida em que vai ficar tão assim difícil você, enquanto rico, riquíssimo, trilionário, porque aquilo é tirado de outro. Então a ideia do imperialismo vai começar a surgir daí, né? Pois é, a primeira coisa que você tem é o seguinte, você vai dizer, mas se o trabalhador produziu 50 peças, né, e recebeu equivalente a 30, né, aquele que se apropriou das 20, o fez porque é dono dos meios, né, de produção. E aí o Marx fala o seguinte, mas olha, esses meios de produção é o trabalho morto. É a apropriação do trabalho de gerações anteriores. Né? Então já é a mais-valia, o que se tem como meio de produção e que justificaria, de propriedade do meio de produção, e que justificaria este não pagamento de parte da força do trabalho despendido pelo trabalhador, na verdade, é aquilo que já não foi pago à geração anterior. Né? Já é a mais-valia anterior, que se converteu em meio de produção, se converteu em instrumento, né, para a produção. Então isso não justifica, né, a apropriação da mais-valia. Ao contrário, né, isso denuncia uma apropriação anterior.
né? E o Marx usa um método histórico para analisar isso. Aliás, a tese do Delfim Neto sobre o café no Brasil, ele analisou a dissertação de mestrado do Delfim Neto, ele analisou a produção cafeeira no Brasil de 1853 a 1953, pegou 100 anos. E ele começa a tese dele dizendo o seguinte, que ele não vai adotar fantasias, histórias, imaginário para poder fazer análise disso. Que ele vai se reportar à história, aos registros históricos, e que ele vai analisar, né, o que se fez na produção cafeeira no Brasil com um método histórico. Eu, quando li isso, né, no Café do Brasil, eu falei assim, o Delfim Neto está usando uma frase que é do Marx, né, que quando vai analisar a economia, ele fala assim, olha, tem uma das muitas maneiras que as pessoas analisam, eu vou usar o método histórico. Eu vou apelar para a história, para compreender como que a sociedade funciona. Então, eu acho que se nós saímos das nuvens, né, botamos o pé no chão e analisamos sobre o método histórico, sobre as ocorrências concretas, ou pelo menos o que nos permite, o que nos é permitido formular como tendo sido, como tendo ocorrido, como tendo sido a história, nós vamos entender que não tem fantasia, né, na história. A história aconteceu ou não aconteceu. Né? O bem foi apropriado ou não foi apropriado? O salário foi pago ou não foi pago? Né? O que acaba acontecendo é que num dado momento, esses meios de produção, as forças produtivas e o modo de produção, ele cria determinados embaraços. Né? E aí, são estes embaraços no próprio funcionamento que levam à derrocada, né, de uma sociedade. E certamente levará da nossa, assim como outras sociedades também definharam. Isso não é um desejo, não é algo que a gente possa ser contra, isso é a história. Nós vivemos num modo de produção, né, com meios de produção apropriado por uns, produzimos determinadas coisas, né? E porque historicamente nós estamos nesse contexto. Aliás, nós dois estamos, né, de paletó e gravata, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas usam paletó e gravata nessas circunstâncias. Nós falamos português porque nascemos num país que fala a língua portuguesa. Né? Determinismo histórico. Pois é, nós não temos a opção, já nós poderíamos estar falando aqui Tupi-Guarani, eu não sei se você sabe, né? Nós poderíamos aqui estar como uns índios de tanga, mas aqui, na nossa cultura, é isso que nós fazemos. Então nós não optamos, né? Estar vestido desse jeito, né? Ou estamos falando português. Nós nascemos num lugar, né, vivemos num lugar onde se faz essas coisas, onde se fazem essas coisas, e nós fazemos também. Então a mesma coisa é o modo de produção. Neste momento da história, né, o modo de produção, né, é este. Então nós estamos vivendo com ele, né, ele tem as suas contradições, e essas próprias contradições cuidarão, né, de promover essas formações. Claro, tem gente que está conformado com isso, tem gente que quer, né, que tem uma visão humanista e aí agrega o humanismo a isso né, e tem uma preocupação, né, com a exclusão no presente momento, né, com o mal-estar no presente momento, e aí quer acelerar isso, quer melhorar isso, e tem outros que são muito reacionários, querem fazer voltar, né, a roda da história. Né? E devem ser pessoas que devem sofrer muito, né? Porque você pode tanto estar numa situação confortável e querer conservá-la, quanto você pode achar que pode ser melhor e ter uma visão progressista para melhorar isso, quanto você pode ser uma figura reacionária e querer voltar à roda da história. E isso é impossível. Nesse sentido, um conservador vive melhor do que um reacionário. Né? Ele fica ali da janela vendo o bonde passar e fica na dele. O reacionário não, ele faz força para voltar ao passado, sem que isso seja possível. Né? Agora, uma visão humanista, ela nos dá o conforto da solidariedade, da fraternidade. Né? As mulheres hoje usam a palavra sororidade, porque a fraternidade é a amizade entre os homens, e né, as mulheres trazem uma palavra grega que é de soros, que é irmã, né? A sororidade entre as mulheres, a humanidade, o reconhecimento do outro, né? Tal como se fosse eu. Aliás, a palavra respeito vem daí, né?
que tem o radical, tem em comum o radical de espelho, é ver-se no outro, né? Respect, né? Eu me vejo a partir do seu olhar, né? Então é mais do que um espelho, que não sou eu olhando no espelho, é eu olhando de lá para cá, assim, como que eu estou sendo, buscar ver aquilo que o Modesto fazia, né? E por isso que ele era tão encantador, né? Eu me vejo com o seu olhar, como eu estou sendo agora então para você, né? Então eu acho que essa visão, né, humanista, essa visão que contempla todos os indivíduos, todos os que têm feição humana como titulares, né, dos mesmos desejos, dos mesmos sonhos, dos mesmos direitos, do mesmo direito à existência, né? Eu acho que é algo fundamental para que nós, né, possamos nos sentir dignos do que nós somos. Então, esse aparelhamento que as sociedades e as classes procuram estabelecer, não só do campo do direito da justiça, ela também vai procurar suas ferramentas para se manter no poder na comunicação. Eu sei que sua tese de doutorado foi exatamente falando dos coronéis que seguram a nossa mídia, né? Que, a meu ver, Damasceno, eu acho que não existe, na verdade, grande imprensa. Existem meios de comunicação que são empresas. Empresas que, como você pode me contratar, enquanto rede bobo da vida, para promover o sabonete X ou Y, o dentifrício. Então, do mesmo jeito, eles recebem para desconstruir a imagem de um político progressista ou de um sistema mais avançado, como também eles recebem para fazer uma campanha. E a gente sente que quando a televisão A, B, C e D, digamos que sejam 5 grandes, fala uma manchete praticamente com pouquíssimas diferenciações no sinônimo, né? Diz a mesma coisa, pregam a mesma coisa. Então, como está hoje e a saída para isso? Eu, por exemplo, eu busco a saída para isso aqui na nossa TV comunitária, que a gente procura dar voz a quem não tem, imagem a quem não dispõe, para poder ver se esses gritos, se esse clamor, se essas demandas são escutadas. É o que a gente pode fazer, no meu caso, aos 74 anos, depois de sindicalista, que eu agora estou mudando mais minha atuação, e eu fico tão triste de você não ser juiz de trabalho, com essa consciência toda que você tem do valor do trabalho, de quem é realmente que produz a riqueza, você não está como juiz de trabalho para nos fazer justiça na área trabalhista. Mas vamos lá, meios de comunicação. Pois é, Saniela, a gente falou aqui ainda há pouco sobre essa questão da superestrutura, desse aparato repressivo do Estado, dessas instituições através das quais se mantém, né, o status quo, e aí nós vamos encontrar os juízes, né, se exercitarem o papel formal que lhes foi destinado, de realização da justiça formal e não de uma justiça substancial. Vamos encontrar as cadeias, os carcereiros, a polícia, né? Mas vamos encontrar também o aparato ideológico, né? E aí a mídia, as empresas de comunicação podem ser consideradas e são consideradas como parte desse aparelho ideológico, né? Então não há nada a estranhar o fato de uma empresa de comunicação repetir o formato da notícia da outra, porque os interesses desses empresários são comuns. Nenhum desses empresários de comunicação, e no Brasil nós temos 5 grupos de comunicação, né? Nós temos o maior deles, que é uma empresa familiar, que já na 3ª geração, já passando para a 4ª, né? Dinastia. Que é o conceito de empresa familiar, né? Aquela que tem um distribuidor e consegue passar, né, para a geração seguinte. E neste caso, das organizações Globo, as empresas Globo de comunicação, que é apenas um do ramo no qual a família opera. Mas, né, que atua em papel jornal, atua... Tudo, mineração, mercado financeiro, atua em tudo, né? Então, a empresa de comunicação é apenas um ramo do grupo familiar. Nós temos a Bandeirante, né, que foi fundada pelo Adhemar de Barros,
e que ainda é dirigida pelo genro dele. Rouba, mas faz, né? Que era o dele. Nós temos o Silvio Santos, que não chega a ser uma empresa familiar, mas é uma empreitada pessoal. Ela poderá ser familiar se os filhos, ou se a filha, der continuidade ao negócio. Tá? Nós temos um que é uma família, que não chega a ser bem uma família, que é a Record, né? Que é uma família religiosa, é um clã, né? Religioso. E temos no Sul, né? A RBS, que é a rede Sirotsky, da família Sirotsky, RBS, que é a transmissora da Globo lá. Então essas 5 famílias detém o oligopólio, não chega a ser monopólio, que tem algumas outras aí, mas forma um oligopólio dos meios de comunicação. E em alguns lugares, essas empresas são donas da televisão, do rádio e do jornal, como no Rio de Janeiro. Né? Então elas atuam nos 3 ramos, né, de comunicação: rádio, jornal impresso e televisão. E essas empresas, toda empresa tem um objetivo. Toda empresa tem em comum um objetivo: o lucro. Ninguém monta empresa para fazer caridade, para fazer obras pias. Empresa objetiva, lucro. E essas empresas familiares, elas, né, têm por imperativo, elas, né, têm por objetivo a obtenção de lucro. Então é o seguinte: toda a sua vida, toda a sua atuação, toda a sua programação visará, em primeiro lugar, resguardar um modo de funcionamento que lhes traga mais lucro. Então o candidato que fizer uma política que dê mais lucro para essa empresa é o candidato ideal para essa empresa. Né? O modo de viver na sociedade que der mais lucro para essas empresas é o modo que essa empresa vai atuar. Então, quem a reforma trabalhista... Quem paga, monitora. A reforma trabalhista, né? Que tirar o direito dos trabalhadores, vai fazer com que essas empresas paguem também menos aos seus empregados. Então, o conjunto de atuações dessa empresa vai estar compatível com os seus interesses. Então, ao invés de trazer determinadas atividades para o seio do serviço público com controle social ou privatizar, ela prefere que privatize, porque ela própria, os donos dessas empresas de comunicação, também vão atuar nesse mercado privatizado. Então, esses empresários, eles têm objetivos de lucro. Né? E aí tem outra coisa: poxa, está vendo, eles têm lucro. A ordem é esta. Né? A nossa ordem social, nós precisamos saber que essas empresas são empresas de comunicação e que elas não estão ali para fazer caridade, nem obra pia, nem... Né? Agora, é com este patamar que nós temos que lidar com elas. Né? E aí nós vamos fazer o seguinte: uma empresa pode ter o monopólio, né, da comunicação nos 3 modos, né, na mesma base territorial. Assim, nos Estados Unidos não pode. Né? Então, a insuspeita legislação dos Estados Unidos veda isso. Ela pode se organizar em rede de tal ordem que ela impeça outras de funcionar. Não, nos Estados Unidos não pode. Então, eu não vou trazer aqui, não vou fazer nenhuma referência com legislação de nenhum outro país, a não ser a legislação dos Estados Unidos. Né? Então, nos Estados Unidos não pode, porque eles lá têm mecanismos que impedem determinados modos viciosos de funcionamento dessas empresas de comunicação. E aí, além disso, né, que eu fiz, esse estudo que eu fiz na minha tese de doutoramento, no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, e onde eu fiz uma comparação entre o Brasil de outrora, dos coronéis, dos seus feudos, né, quando eram potentados rurais, assim, o que temos hoje são potentados eletrônicos. Transporta a fazenda, né, para um canal de televisão, né? E você vai ver que o modo de funcionamento é o mesmo. Né? O sujeito não anda com a roupa que andava antigamente, ou com o chapéu que andava antigamente. Né? Nem o seu capataz tem a feição do que tinha o capataz antigamente. Mas ele também tem os seus capatazes, ele tem também aqueles que falam por ele. Ele tem um modo de mando, né? Tal como aquele outro que exercitava um mando local. E eu analisei a questão da manipulação da informação. Eu fiquei horrorizado, né, analisando, vendo e revendo 2, 3, 5, 10 vezes, às vezes, alguns segundos de propaganda chamada de noticiário. E eu descobri que o noticiário no Brasil
da maioria das empresas de comunicação, eles são narrativos. E que nem sempre a imagem exposta corresponde ao que está sendo falado. O fato é a versão do fato. Pois é, mas a imagem, é muito interessante que a imagem, às vezes, exibida, não corresponde ao que está sendo narrado. Sim. Mas como nós vemos televisão sem espírito crítico, nós sentamos diante da televisão e assistimos como entretenimento, né? Ou pego um prato de comida, ou estou fazendo uma outra coisa qualquer, ou estou conversando com a pessoa ao lado, e eu estou ali olhando para a televisão como entretenimento. Então, o que é falado é muito mais registrado do que o que está sendo visto, né? E aí, na medida que a narrativa me faz imaginar a cena, quando não necessariamente a cena é exatamente aquela, a cena do fato, a cena narrada não necessariamente está sendo a cena exposta, né? Mas nós não vemos isso porque normalmente nós estamos relaxados, vendo televisão, sobretudo, como entretenimento e não com senso crítico. Mas se nós gravássemos e depois fôssemos conferir, ver uma, duas ou três vezes aquela mesma notícia, nós ficaríamos horrorizados e perderíamos até a vontade de ver certos noticiários. Ou seja, nós, telespectador, precisamos ver o que está escrito, o que não está escrito e por que está escrito. E o interesse de quem escreveu, né? Ou de quem pagou o escriba. Mas, Damasceno, nós estamos hoje podendo mostrar essas cenas, nosso bate-papo aqui, devido ao trabalho do nosso querido cinegrafista ali, o nosso Max Figueiredo, ele auxiliado pelo João também Aquino, né, que esteve aqui também numa das câmaras, e nós temos mais uns minutos. Eu pergunto, eu preciso beber mais da sua fonte, o que fazer com relação à parte hoje da democratização dos meios de comunicação e também agências de notícia? Porque o Vitor Gianotti, que nós estivemos lá no enterro dele, né, no velório, grande Vitor Gianotti, ele falava que a gente tem que construir nossos próprios meios de comunicação. O que você acrescentaria ou adotaria de Vitor Gianotti? Pois é, a democratização dos meios de comunicação e a implementação da comunicação social, ela é fundamental para a sociedade. Mas nós vamos encontrar nas ondas de rádio e na TV aberta um conjunto limitado de faixas onde se pode atuar. Isso, né, essas faixas abertas, né, isso é bem público, porque eu não posso amanhã, se eu quero colocar no ar uma televisão, né, eu não posso colocar. Numa TV a cabo, eu posso produzir na minha casa e transmitir para a sua, né? Pode. Agora, então eu não preciso de licença para fazer uma comunicação contigo. Mas se eu uso as ondas abertas, isso está limitado. Então isso pertence a todos. Né? E isso do Brasil foi apropriado por alguns poucos, e muito poucos, né? E não funciona, pois isso pertence a todos. As ondas de rádio, né? As ondas de TV aberta, isso funciona. Né? Isso pertence a todos. Então, alguns poucos não poderiam ter tomado conta, né, dessas ondas. Jornal impresso, não. Porque cada um, se quiser, pode montar o seu jornal impresso. Cada um, se quiser, pode montar a sua revista. Isso independe, né, de qualquer autorização, né, do Estado, ou independe de atrapalhar o interesse de quem quer que seja. Eu posso montar o seu jornal, você pode montar o seu. Nós podemos ter 200 milhões de jornais do Brasil. Cada um monta o seu e lê o seu. Sem que o outro, né, venha a sofrer qualquer junção disso. É diferente, né, quando nós falamos de ondas abertas. Se é onda aberta, né, se essa transmissão de TV aberta, né, o rádio, né, por ondas, isso, o uso por dessa faixa impede o uso por todos os demais. Então, nós vamos ter 199.999.999 pessoas que são impedidas de usar aquela faixa porque uma está utilizando. Então, esta uma pessoa que utiliza aquela faixa, ela deve respeito às outras 199.999.000. Né? Então, nós precisamos democratizar essas empresas de comunicação. Nós não podemos ter o oligopólio de comunicação que nós temos no Brasil. Né?
e todos entregues ao mesmo interesse. As verbas de publicidade públicas, aliás, eu não entendo por que o Estado precisa fazer publicidade. Né? Então, essa é a primeira coisa. Mas quando faz publicidade, por que essa verba de publicidade fica concentrada em determinados setores, né? Com algumas pessoas? E mais os subsídios, né? E mais todas as outras coisas que funcionam como transferência, né, de renda, né, para essas poucas pessoas da sociedade. Então, eu acho que nós temos uma coisa que é a democratização disto que é comum, que pertence a todos, né, essa atuação. Lutar por isso. Né, e aí nós temos, né, aí não é controle social do conteúdo, né, não é dizer se vai falar de A ou de B, não é censura. É controle social dos meios de comunicação, para que eles sejam democráticos, transparentes. Né? Você, por acaso, falou aqui o nome, né, do nosso Max Figueiredo. Né? Mas se você não falasse, ninguém saberia que tem um Max aqui. Né? Porque o que acontece atrás da câmera, ninguém sabe. E a câmera aponta para quem o dono dela mira. A linha editorial é uma só, né, de todos os coronéis. Seja para elogiar, seja para destruir reputação. Tem temas proibidos. Tem temas proibidos, tem nomes proibidos. Privatização. Você falar contra a reforma da Previdência agora, é tema proibido, exato. Você só pode elogiar. Não, e aí tem uma outra coisa. A empresa que, por vezes, fala a favor da reforma da Previdência, ela atua no mercado financeiro vendendo seguro privado. Então tem um conflito claro de interesse. Uma empresa de publicidade não pode vender seguro, ser também, né, o dono da empresa de comunicação não pode ser também dono de uma empresa de seguro privado, porque o noticiário dela será sempre pela reforma da Previdência, porque ela tem interesse em vender seguro privado. Né? Então nós vamos encontrar esse conflito de interesses quando essas pessoas atuam em segmentos contrários. E acontecem coisas no Brasil que nós não sabemos. Porque os donos dessas câmeras, os donos dessas redes privadas, atuam nessas outras áreas e impedem o público de saber, né, de determinadas ocorrências, porque isso seria lesivo aos seus interesses. Então nós precisamos de uma mídia democrática. Isso, né, que você faz aqui, isso é muito importante. Né? Isso permite uma comunicação, permite a comunicação social, mas nós precisamos também, né, que estes canais abertos sejam democráticos, para que aqueles que têm acesso ao seu conteúdo tenham acesso a alguma coisa de qualidade, né? Que não seja só esse entretenimento, né, de consertar um carro velho ou de mostrar a bunda de uma mulher, né, como entretenimento, sem qualquer formação, né, contribuição para a construção de um país, para a construção de uma sociedade de direitos, né, para o bem-estar social. Então tem muita coisa a ser feita ainda, Soriano. Damasceno, fantástico. Nós precisamos voltar, aprofundar esse papo. Nós fizemos aqui mais uma sessão da nosso núcleo Educação e Cultura e nós vamos repetir essa dose. A TV Comunitária, canal 6 da NET, nós transmitimos também através do site www.tvcrio.org.br. As suas despedidas aqui para os nossos queridos e queridas telespectadoras e telespectadores. Olha, é um prazer muito grande estar aqui com o Soriano, estar aqui com vocês, neste momento de reflexão sobre a sociedade na qual vivemos, na sociedade que desejamos ter, para que todos possamos gozar de muito bem-estar, o bem-estar material, que é fundamental para as demais formas de bem-estar que todos temos direito de ter. Você é um homem justo. Um grande abraço. A casa é sua. Um abraço, um prazer muito grande estar com vocês.